Nesta terceira parte da aula de ótica geométrica, nós vamos aprender sobre a refração da luz. Vamos discutir rapidamente sobre a lei de Snell, a reflexão total da luz, que é uma consequência da refração, como as lentes esféricas são utilizadas para corrigir os defeitos da visão. Para compreender o que vem a ser a refração da luz, eu vou utilizar mais uma simulação do FET Simulações em Física. Vou clicar aqui em reiniciar. Pronto. Na simulação que você pode baixar gratuitamente da internet e brincar à vontade, você tem um feixe de laser. O meio externo representa o ar, o meio aqui azul representa a água. Eu posso mudar o meio externo, onde o laser está, e posso mudar também o meio interno, que no caso inicialmente aqui é a água. Observe que ligando o laser e movimentando, perceba que, ao incidir na superfície, o feixe vai sofrer reflexão, obedecendo aqui às leis da reflexão. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E parte do feixe vai ser refratado. Sofrer refração quer dizer que o feixe está seguindo a direção. Ao mudar de meio, ele muda a sua direção de propagação, sofrendo uma inclinação. Como o feixe está vindo de um meio que é menos refringente, tem um índice de refração menor, para outro meio que é mais refringente, índice de refração maior, então esse feixe vai sofrer uma aproximação em relação à normal. Eu posso colocar aqui então o transferidor e medir o ângulo em relação à normal. Lembre-se que o ângulo sempre deve ser medido em relação à normal. Então, daqui para aqui eu tenho um ângulo de 60 graus em relação à normal. Depois que incide na superfície da água e entra na água, observe que o ângulo agora cai para 40 graus. Então, houve uma diminuição do ângulo em relação ao normal, porque penetrou na água. Caso eu mude de água para vidro, observe o que acontece agora. Antes, o ângulo era de 40 graus, passou a ser de 35 graus, ou seja, ele inclinou mais, tá, em relação à superfície, se aproximando mais da normal. Posso aumentar ainda mais isso aqui para um outro meio, um meio que aqui ele classificou como personalizado, um meio desconhecido, cujo índice de refração é 1,60. E observe que agora o ângulo medido em relação ao normal passou a ser de aproximadamente 30. Ou seja, à medida que você vai aumentando o índice de refração, você está aproximando o feixe refratado da normal. Então, quanto maior for o índice de refração deste meio aqui na parte de baixo, mais próximo da normal ele vai estar. Recomendo que você baixe esse simulador e explore ele à vontade para entender como é que funciona a refração da luz. Ora, a palavra refração quer dizer mudança de direção. No entanto, essa mudança de direção vai acontecer devido à mudança de velocidade. E fica mais fácil perceber isso quando, ao invés de utilizar raios de luz, a gente pensa na luz como sendo constituída de ondas. Então, se você pensa na luz constituída de ondas, e eu vou fazer aqui a luz inicialmente incidir perpendicular à superfície, ou seja, um ângulo de 90 graus em relação à superfície, mais um ângulo de 0 grau medido em relação à normal. Então, lembre-se que o ângulo de incidência e de reflexão e de refração sempre são medidos em relação à normal. Então, temos um ângulo de 0 grau aqui em relação à normal, 90 graus em relação à superfície. Observe que o feixe de luz aqui, visualizado como sendo constituído de um feixe de ondas planas, quando ele chega na superfície, penetrando no material aqui, que é um material desconhecido, observe que há uma diminuição no comprimento de onda, como se a luz, ao chegar neste meio, sofresse uma desaceleração. E, de fato, o que acontece é, neste meio externo, que é o ar, a luz tem uma velocidade que é maior do que no meio interno. Então, ao mudar de meio, ocorre uma mudança na velocidade da luz. De tal maneira que, se você fizer isso incidir de forma inclinada, é essa mudança na velocidade da luz que vai fazer com que a luz sofra refração.
Então, o feixe de luz que está aqui, chegando aqui, ao encontrar a superfície de separação, a parte que encontra a superfície de separação vai reduzir a velocidade, mas a parte que continua do lado de fora continua se deslocando com a mesma velocidade que vinha. Isso faz com que o feixe sofra um desvio na sua direção de propagação. Então, a refração da luz é uma mudança na direção, e essa mudança na direção ocorre devido à mudança de velocidade da luz ao mudar de meio. Então, para cada meio que eu escolha aqui, água, já tem a inclinação aqui definida. Se eu vou aumentando o índice de refração aqui, eu posso mexer aqui, aumentando o índice de refração, observe que ele vai inclinando cada vez mais à medida que você vai aumentando o índice de refração. Então, esse aplicativo você deve baixar, explorar ele bastante, brincando, para você compreender como funciona a refração. Voltando então aos nossos slides, a refração da luz nada mais é do que uma mudança na direção de propagação da luz. Esta mudança ocorre porque a luz tem velocidade diferente em cada meio. Bom, nós definimos uma grandeza chamada índice de refração. O índice de refração é calculado como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que tem um valor constante, e esse valor é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e é a maior velocidade possível na natureza. Apenas a luz é capaz de atingir esta velocidade. Então, a velocidade da luz no vácuo, como é uma constante universal, a gente batiza da letra C, e esse valor é de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é esse valor, pela velocidade da luz no meio, vai dar o que nós chamamos de índice de refração. Como a velocidade da luz no vácuo é aproximadamente a velocidade da luz no ar, então o índice de refração do ar e do vácuo é igual a 1. No entanto, como a velocidade da luz na água, no vidro, é sempre menor do que esse valor daqui, então o índice de refração das demais substâncias sempre será um valor maior do que 1, já que em qualquer outro meio, que não seja vácuo ou ar, a velocidade da luz sempre será um valor menor do que 3 vezes 10 elevado à oitava. A lei de Snell-Descartes é a lei que vai permitir a gente relacionar o índice de refração com o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então, o ângulo de incidência é sempre tomado em relação normal e é esse ângulo daqui. O ângulo de refração também é sempre tomado em relação normal e é este ângulo daqui. Então, incidência e refração. O ângulo de fora eu vou chamar de θ1, o ângulo de dentro eu vou chamar de θ2. Mas isso aqui é irrelevante, você apenas tem que lembrar que um é o ângulo de incidência e o outro de refração, e a lei de Snell-Descartes estabelece que o índice de refração do meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo que acontece no meio 1, nesse caso aqui seria o ângulo de fora, que seria o meio de incidência, tem que ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2, que pode ser aqui o ângulo de refração. Observe que se você mudar a ordem, não muda nada, a lei continua valendo. Você pode também escrever essa lei daqui em função da velocidade em cada meio. Basta você se lembrar do que eu disse anteriormente, que o índice de refração é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Então, eu posso reescrever essa equação daqui, por exemplo, substituindo isso, você vai ter que vai ser a lei de Snell-Descartes vai ser escrita assim: é o seno de θ1 dividido pela velocidade da luz no meio 1 vai ser igual ao seno de θ2 dividido pela velocidade da luz no meio 2. Tá? Essas duas expressões são completamente equivalentes quando você relaciona o índice de refração aqui na lei de Snell-Descartes. Bom, a reflexão total da luz ela só vai acontecer
quando a luz se propaga de um meio que é mais refringente, ou seja, de onde a velocidade é menor, para outro menos refringente, ou seja, onde a velocidade é maior. O índice mais refringente é aquele que tem um maior índice de refração. E quanto maior for o índice de refração, quer dizer que a velocidade é menor naquele meio. Lembre-se que índice de refração é igual à velocidade da luz dividido pela velocidade da luz no meio. Aqui, velocidade da luz no vácuo. Aqui, velocidade da luz no meio. Se você aumenta a velocidade da luz no meio, você vai estar diminuindo o índice de refração. Se diminui a velocidade da luz, você aumenta o índice de refração. Portanto, quando a luz se propaga de um meio mais refringente, ou seja, onde a velocidade é menor, para outro que é menos refringente, ou seja, para onde a velocidade é maior, pode acontecer a reflexão total. E aí, no simulador que nós apresentamos aqui, vou voltar para ele e vou voltar para colocar raios. Nunca vai acontecer reflexão total quando você manda do ar para a água ou do ar para o vidro. Nunca vai acontecer porque a luz está se propagando do meio que é menos refringente para o mais refringente. Então, nunca vai acontecer reflexão total. Agora, observe que se eu mudar o meio aqui, tá? Vou botar vidro, vidro. Observe que vidro, vidro, a luz se propaga em linha reta. E essa é uma das propriedades de propagação da luz. Em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Então, se eu lancei do vidro para o vidro, não vai haver nenhuma mudança na direção. Agora, se eu mandar do vidro para a água, olha o que vai acontecer agora. Não, do vidro para a água não, do vidro para o ar. Então, ele está indo de um meio que é mais refringente, tem maior índice de refração, para outro meio que é menos refringente. Observe, então, que inicialmente está acontecendo uma refração, e nessa refração, ao chegar na superfície de separação, observe que o feixe está se afastando da normal, e está acontecendo também sempre a reflexão. Se eu, então, clicar aqui, ele vai mostrar, em termos de ondas, o que é que está acontecendo. A luz está vindo com a velocidade que é mais baixa, e ao chegar na superfície de separação, a luz aumenta a velocidade. Então, a velocidade nesse meio daqui é maior do que no meio de cima. A velocidade da luz é maior no ar do que na água. Observe agora o que acontece quando eu vou aumentando o ângulo de incidência. Então, eu estou aumentando o ângulo de incidência em relação à normal. Observa que o feixe vai se afastando cada vez mais da normal. Só que vai chegar uma hora que ele vai atingir o limite. Pronto. Nessa situação, para vidro A, ele atingiu a situação limite. Nesta situação limite, ele tentou se afastar tanto da normal que sofreu reflexão total. Bateu e voltou completamente. Acima do ângulo limite, que eu posso medir aqui, para esse conjunto, vidro e A, o ângulo limite é mais fácil de medir quando está no formato raio, é algo em torno de 33 graus. Então, acima de 33 graus, aproximadamente, ultrapassamos o ângulo limite e, por essa razão, está acontecendo reflexão total. Não está acontecendo mais a refração. A reflexão total tem uma aplicação muito importante, que é a fibra ótica. Então, quando você quer fazer a propagação de alguma informação, você pode construir um dispositivo que aqui dentro é vidro, e sendo vidro tem um índice de refração que é maior, e aqui nós temos um revestimento, colocando aqui normalmente ar, para que ele tente ir de um meio onde o índice de refração é maior para outro meio onde o índice de refração é menor. E se o ângulo de incidência for maior do que o ângulo limite, o feixe luminoso vai bater e vai sofrer reflexão total.
Ao sofrer reflexão total, você garante que praticamente toda a informação que está sendo propagada neste feixe luminoso não vai se perder, porque não haverá perdas passando de um meio para o outro. Então, este é o princípio básico de funcionamento da fibra ótica. Se baseia na propriedade da luz sofrer refração e, acima de um certo ângulo, sofrer reflexão total. Bom, este aplicativo agora aqui, ele discute mais ou menos como funcionam as lentes esféricas. No entanto, ele vai funcionar somente para as lentes convergentes. É mais um aplicativo do FET Simulações em Física que você pode baixar completamente para o seu computador. Observe então que aqui nós temos uma lente esférica, que é uma lente convergente. Aqui eu tenho um objeto, e esse objeto eu posso movimentá-lo. À medida que eu movimento esse objeto, observe então que a imagem lá vai mudando de posição. E eu posso aproximar, posso afastar, posso colocar onde eu quiser. Então, aqui eu estou então fazendo sem raios. Posso colocar raios marginais ou raios principais. Raios principais vão ser muito semelhantes aos raios que nós descrevemos para os espelhos. Todo raio que incide paralelo ao eixo focal vai ser refratado passando pelo foco da lente. Todo raio que incidir sobre o centro óptico vai passar sem sofrer nenhum tipo de desvio. Todo raio que incidir passando pelo foco vai ser refratado paralelo ao eixo focal. Então, paralelo ao eixo focal é normalmente a forma como a gente trabalha de forma analítica. Observe então que quando eu afasto o objeto da lente, essa imagem que está aqui é uma imagem que é invertida e está menor do que o objeto. À medida que eu aproximo o objeto da lente, observe que a imagem continua invertida, mas está se tornando uma imagem cada vez maior. Quando eu coloco o objeto no foco da lente, não haverá formação de imagem. Isto porque todo raio que incide paralelo vai ser refratado passando pelo foco e todo raio que incide sobre o centro óptico vai seguir sem sofrer desvio. Esses raios aqui, então, são paralelos. E sendo paralelos, eles não vão se encontrar. Nesse caso, não haverá formação de imagem. Eu posso continuar aproximando o objeto e agora este objeto do lado de cá, se você observar, os raios estão divergindo. Quando os raios divergem, isso quer dizer que um observador que esteja aqui verá essa imagem como se fosse formada pelo prolongamento dos raios. Desta maneira, nós teremos uma imagem que é uma imagem virtual. Um exemplo prático de algo que se comporta desta maneira é uma lupa. Se você pegar uma lupa, tá, e aumentar a distância desta lupa em relação a um objeto, você verificará que esse objeto estará invertido, de cabeça para baixo, e é uma imagem que pode ser focalizada numa certa parede. É uma imagem real, uma imagem formada pelo cruzamento dos raios. Se você aproximar demais esse objeto, você vai observando que a imagem vai aumentando. Se você tentar descobrir onde é o foco, colocar no foco, não haverá formação de imagem. Caso você ultrapasse esse limite, haverá a formação de uma imagem virtual. Então, quando você pega uma lupa e aproxima demais de um livro, por exemplo, ou de qualquer coisa, você vê uma ampliação no objeto. E essa ampliação que você vê com a imagem direita é que ali está se formando uma imagem virtual. Eu recomendo que é mais um aplicativo que você deve explorar bastante para compreender as propriedades das lentes esféricas. No entanto, seguindo aqui nosso ritmo, que é ritmo de revisão, tá? Voltando aqui para os nossos slides, então isso aí seria as aplicações nas lentes esféricas. Uma das aplicações das lentes esféricas é na correção dos defeitos da visão. Um dos defeitos é o astigmatismo, que pode ser causado por um defeito na córnea ou por um defeito no cristalino. A luz, ao passar pela córnea e pelo cristalino, ao invés de convergir para o fundo da retina como deveria,
ela pode convergir para vários pontos diferentes. Então, nesse caso, é como se tivesse dois focos, um foco aqui, outro foco aqui. Pessoas que têm astigmatismo são aquelas que veem as imagens borradas. Não tem um foco bem definido, porque a luz não está convergindo para apenas um ponto só. Está convergindo para dois ou mais pontos, indicando assim de que há um defeito na sua córnea ou no cristalino. Pessoas que têm astigmatismo têm que utilizar um tipo de lente cilíndrica para fazer a correção deste defeito. Existem também as pessoas que têm hipermetropia. Você já deve ter visto alguma pessoa que na hora de ler um livro ou um jornal, ao invés de aproximar dos olhos, a pessoa afasta. Uma pessoa que tem hipermetropia é aquela pessoa que os raios de luz, quando está vindo de um certo ponto, vão convergir ao passar pelo cristalino, só que vão convergir para um ponto que fica posterior à retina. Para que a pessoa enxergue corretamente, a imagem tem que ser focalizada no fundo da retina. Se a imagem é focalizada num ponto posterior, esta pessoa tem dificuldade de enxergar. Para que a imagem então bata no lugar certo, o que a pessoa faz? Afasta o objeto do seu olho. Então, se o objeto estava aqui, a pessoa então afasta o objeto do seu olho, para que afastando, a imagem então sofra a refração e essa refração convirja para o ponto correto, que é no fundo da retina. Então, para corrigir a hipermetropia, já que os raios estão sendo focalizados num ponto posterior, basta que eu utilize um tipo de lente que é convergente. A lente convergente faz com que os raios que antes estavam sendo focalizados num ponto posterior ao fundo da retina sejam trazidos à posição correta. Então, uma lente convergente é a lente necessária para corrigir a hipermetropia. Já existem pessoas que têm miopia, meu caso também. Eu tenho miopia e astigmatismo. Pessoas que têm miopia e astigmatismo são aquelas que os raios de luz que estão vindo de um certo ponto estão sendo focalizados antes da retina. Então, é um defeito também que a pessoa tem na formação do globo ocular, de tal maneira que o tamanho do olho é um olho que tem um tamanho maior do que seria um olho normal. Para então fazer essa correção deste defeito na visão, a gente utiliza uma lente divergente. Como o olho da pessoa é um olho maior do que o normal, então você precisa usar uma lente divergente para que os raios que venham de um certo ponto, ao passar pela lente divergente, a lente divergente vai espalhar esse raio. Então aqui, nessa imagem que eu peguei de um site de medicina, a imagem não está muito bem produzida. O correto seria, ao encostar aqui, deixa eu apagar aqui, porque meu rabisco está horrível e eu não vou editar. Então, o feixe de luz ao chegar aqui, encontrou uma lente divergente. Então, ele vai sofrer inicialmente uma separação, divergindo. O feixe que chega aqui faz a mesma coisa, vai divergir, então vai espalhar. E ao espalhar e chegar nesse ponto aqui, ele vai então entrar no olho mais espalhado. Então, chega aqui no cristalino mais espalhado, vai chegar então na córnea, chega na córnea mais espalhado, vai passar então pelo cristalino e ao passar pelo cristalino ele vai convergir para a posição correta. Então você usa uma lente divergente e depois o cristalino trata de levar para a posição correta, que é sempre no fundo da retina. Bom, fiz aqui uma discussão muito breve, muito rápida, mas eu acredito que depois disso dá para compreender como funciona os principais defeitos da visão e como a refração tem um papel importante na construção das lentes. Para aprofundar este assunto, recomendo que pegue um livro, dê uma lida no livro, pesquise na internet, procure por mais fontes. Nosso objetivo aqui é sempre dar uma visão geral do assunto para você que não tem muito tempo e precisa detonar no Enem. Beleza? Então ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. E na nossa próxima aula vamos discutir sobre os fenômenos ondulatórios.